Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Que nesse momento nós possamos estar entregando todo o nosso coração aos pés de Jesus, que a gente possa estar louvando e adorando aquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Só Ele a glória. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa manhã. Que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui para estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, de maneira específica, conversaremos no capítulo 19, do 1º ao 20º versículo. Antes de nós lermos o texto e meditarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, vamos orar? Obrigado, Senhor amado, pelo seu grande amor por nós. Obrigado, ó Deus bendito, pela tua palavra tão viva, tão maravilhosa, palavra de vida. Obrigado porque tu nos dás esse privilégio de abrir a tua palavra e saber que és Deus que continua falando conosco. E no seu grande amor nos abençoa, nos atrai, nos cura e nos capacita para viver na dimensão da tua vontade e cumprindo o teu querer. Dá-nos, ó Deus bendito, nesse momento, a iluminação do teu Espírito Santo,
para que possamos compreender a Tua palavra, amá-la e vivê-la no nosso dia. Para a glória do Teu nome, Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém. Pois bem, capítulo 19 de Atos, nós tivemos uma pequena parada das histórias sobre Paulo, né? No último domingo, a história foi concentrada na vida de Apolo e agora nós vamos ter o retorno de Paulo para a cidade de Éfeso e o desenrolar desse momento de Paulo em Éfeso nesse retorno. Um episódio que vai nos mostrar basicamente como às vezes aqueles que se parecem discípulos lhes falta o essencial, bem como nem todo milagre é fruto das mãos de Deus. Podem ser milagres falsos, com propósitos às vezes espúrios, né? O versículo 1 diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Então nós sabemos, né? Apolo tinha ficado um período em Éfeso. De Éfeso ele foi para Corinto, para a região da Caia, como nós vimos no domingo passado, a cidade de Corinto. E deve ter se passado pelo menos um ano desde a saída de Paulo e a permanência de Apolo ali em Éfeso. E Paulo retorna agora a Éfeso depois desse período distante da cidade de Éfeso. Alguns falam em um ano, outros falam em 2 anos. Vamos supor que tenham passado entre 1 e 2 anos desde que Paulo saiu para Antioquia, foi para Jerusalém e voltou agora para Éfeso, cumprindo assim aquele compromisso que havia dado, né? Aquele compromisso feito com a igreja de Éfeso, que voltaria para a cidade de Éfeso. O versículo 1 nos diz que quando Paulo volta para Éfeso, ele encontra ali alguns discípulos. A grande questão que surge desse texto, desse versículo, bem como nos versículos seguintes, e que muitos exegetas, muitos estudiosos da Bíblia acabam divergindo, né, nessas discussões, é quem são esses discípulos? Quem são esses discípulos? Porque será que eles são discípulos, realmente discípulos de Cristo? Quando Lucas diz que estavam ali alguns discípulos, será que subentende que são alguns discípulos de João por conta do verso 4 e 5, que nós daqui a pouco conversaremos sobre ele? Ou será que Paulo está falando de um discipulado ainda incipiente, de um discipulado falho, de um discipulado que não estava completo por parte de alguns que se achavam seguidores de Cristo? A questão é simples, né? Será que esses são discípulos de Cristo, com uma grande falha no seu conhecimento sobre Jesus, ou se eles são discípulos de João e por isso não têm o conhecimento necessário sobre quem é Jesus, a sua vida e a sua obra? Mas vamos conversar para nós entendermos um pouco sobre isso. Então Paulo retorna para Éfeso, chegando ali ele encontra um grupo de discípulos. Nós sabemos que são 12 discípulos, daqui a pouco nós veremos sobre isso. E nós agora vamos conversar um pouco nesse encontro, né, de Paulo com esses discípulos. E o versículo 2 diz assim: perguntou-lhes Paulo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aqui que é a questão, né? Porque veja, se eles fossem discípulos de Jesus, é claro que eles saberiam sobre a relação dessa fé com a obra do Espírito Santo. Nós já vimos que em Atos dos Apóstolos, fé em Cristo é indissociável da presença do Espírito Santo como poder de Deus para cumprir a missão. É indissociável na compreensão de Atos dos Apóstolos que alguém creia em Jesus Cristo e não tenha o Espírito Santo como poder de Deus para a vida cristã e para a proclamação da palavra de Deus no mundo. Por isso é que fica muito complicado a gente dizer que aqui se trata de discípulo, porque aqui, na verdade, nós teríamos uma negação daquilo que tem sido toda a doutrina, né, pregada em Atos dos Apóstolos, desde o primeiro capítulo, né, de que os cristãos são aqueles que recebem o Espírito Santo para viver a vida cristã.
quando diz aqui que eles nem sequer sabem que o Espírito Santo existe, parece nos dar a entender, né, que se tratam aqui de discípulos de João, que sabiam sobre Jesus apenas por parte de João Batista. Quer dizer, eles tinham um ensinamento de João o Batista a respeito de Jesus, daquele que viria para redimir, mas eles não tinham um conhecimento sobre a obra de Jesus, sobre sua morte e sobre a sua ressurreição. Lembremos-nos que foi exatamente esse fato que fez com que Apolo fosse exortado por Priscila e Áquila, porque Apolo também na sua pregação tinha uma deficiência. Eles perceberam que Apolo não tinha todo o conhecimento sobre o Evangelho da Graça. Aqui parece-nos que se tratam de discípulos de João e também, assim como Apolo, tinham um conhecimento sobre Jesus que era incompleto, né? Não imparcial, mas incompleto. Era um conhecimento que não tinha chegado à realidade de tudo aquilo que Jesus é, de tudo que Jesus fez e a sua obra na cruz. Verso 3, Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Então aqui nós sabemos que eles são discípulos de João, que eles foram batizados no batismo de João. Eles não conheciam o Espírito Santo, então esse batismo pelo qual eles foram batizados não é o batismo cristão. Veja Atos 2, 39, que nós já conversamos lá no começo dos nossos estudos, né? Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Bom, na pregação apostólica, portanto, é indissociável o reconhecimento que Jesus é Senhor, da presença do Espírito Santo, como a vida, né, nova vida que o Espírito Santo gera, né, por isso nós chamamos de obra da regeneração, e também da capacitação do Espírito Santo para viver a vida cristã e proclamar a palavra de Deus. Verso 4, Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Então Paulo explica que o batismo de João não é um batismo cristão, né? O batismo de João era um sinal de arrependimento. E o ensino de João era sobre a vinda do Messias, sobre a vinda daquele que redimiria Israel. Verso de número 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus. Eu quero que você preste atenção no versículo 6. E quando Paulo impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. É importante que nós notemos aqui que o conceito de profecia e línguas em Atos dos Apóstolos, como nós já vimos em todo o nosso estudo de Atos, né, o propósito do Pentecoste, no falar em línguas e profecia, não é o mesmo sentido que nós vamos encontrar em Corinto, capítulo 12, 13 e 14 de Corinto, com o falar em línguas, que parece-nos que lá em Corinto era uma glossolalia, já que capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre se eu pudesse falar a língua dos anjos. É por isso que surge essa expressão glossolalia, né, que seria falar uma língua estranha, uma língua desconhecida. Há muita controvérsia exegética sobre esse texto de 1 Coríntios, mas nós não vamos conversar sobre 1 Coríntios. Eu quero dizer que aqui em Atos Apóstolos, o conceito de falar em línguas não tem absolutamente nada a ver com o conceito de línguas estranhas, que pode estar ou não lá em 1 Coríntios, né? Isso é uma outra discussão. O fato é que aqui em Atos Apóstolos, falar em línguas tem a ver com um milagre em que, ao falar, aquele que, mesmo sendo de uma outra cultura, de uma outra raça, consegue compreender na sua própria língua materna. Isso é um milagre que faz o contrário do que está em Babel. Né? Lá no texto de Babel, lá em Gênesis, há uma confusão de línguas ao ponto de que ninguém compreende ninguém. Mas em Atos Apóstolos, aqueles que têm o Espírito Santo
tem o milagre de falar algo, e mesmo aqueles de todas as raças, todas as tribos e todas as nações serão capazes de ouvir e compreender. Esse fato de falar em línguas representa então em Atos Apóstolos a universalidade dessa palavra que será pregada, porque aqueles que recebem o Espírito Santo estão aptos a proclamar essa palavra em todos os lugares. Fato também é que profecia não tem absolutamente nada a ver com o conceito de previsão de futuro aqui, ou de uma revelação de um futuro. Profecia aqui tem a ver com proclamar, pregar, anunciar a palavra de Deus, ou especificamente o evangelho do reino de Deus. A graça de Deus revelada em Cristo para a salvação. Quando nós compreendemos esse conceito de línguas e profecia em Atos Apóstolos, nós conseguimos compreender Atos Apóstolos e não incorrer no erro de confundir os eventos de Atos Apóstolos ou o conceito de Pentecostes em Atos Apóstolos com qualquer conceito distorcido que pode, distorcido esse conceito, a partir de uma visão equivocada de 1 Coríntios. Até porque esse dom de línguas aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento, e quando ele aparece a gente precisa compreender também em cada texto o que ele significa. Em Atos Apóstolos não significa línguas estranhas. Em Atos Apóstolos essas línguas significam idiomas que são falados e são compreendidos por aqueles que são compreendidos na sua língua materna, né? É um milagre tanto na fala quanto no ouvido. O Evangelho tem esse poder de ser proclamado e alcançar todas as raças, todas as tribos e todas as nações. Vamos para o verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. O texto nos conta que Paulo passou então, depois desse momento com esses discípulos, que precisavam conhecer Jesus e saber que essa fé em Jesus também é a fé que é movida pelo Espírito Santo. Paulo passou 3 meses falando na sinagoga, discutindo, persuadindo a respeito do reino de Deus. Reino de Deus significa, acima de tudo, esse tempo inaugurado por Jesus Cristo, em que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é também o Salvador. Ele é o Salvador, porque Ele é também o Senhor. Verso 9, mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Mais uma vez, aqui em Atos Apóstolos, os discípulos são chamados aqueles do caminho. Os discípulos são os do caminho. O cristianismo, sempre nos primeiros séculos, se autocompreendia como os do caminho, que é o caminho de todos os caminhos, o caminho por onde se deve andar, o caminho que é verdade, o caminho que é verdadeiro, o caminho que é vida, o caminho que é verdadeiro, o caminho que é vida. A parte final do verso 9, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Nós não sabemos quem é Tirano, mas alguns conjecturam que talvez fosse um filósofo da cidade de Éfeso, alguém que tinha um pequeno anfiteatro no qual realizava as suas aulas, as suas palestras, e Paulo utilizava desse local para reunir com a igreja. Verso 10, Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ao todo, Paulo deve ter passado cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Aqui ele passa mais 2 anos na cidade de Éfeso, e nesse período, possivelmente, ele deve ter ido também a Caia, região de Corinto. Lá na própria carta de Corinto, Paulo fala de uma dessas visitas que ele teria feito, e alguns entendem que ele fez essa viagem para Corinto estando em Éfeso, já que a distância era relativamente curta. É possível também que as igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis, que estão lá em Colossenses capítulo 4, verso 12 e 16,
foram fundadas exatamente nesse tempo que Paulo passou em Éfeso. As pessoas se dirigiam até o local onde Paulo ensinava e retornavam para suas cidades, abrindo novas comunidades. Nós podemos pensar que Paulo fez ali em Éfeso, então, quase que um curso avançado de discipulado e de missão, né? De capacitação de várias pessoas para que a igreja pudesse se espalhar por toda a Ásia. É nesse sentido que o texto nos diz, né? E todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Não que necessariamente Paulo tenha pregado em toda a Ásia, mas que a partir de Éfeso muitos saíram para proclamar o Evangelho, abrindo igrejas naquela grande região, a região da Ásia. Verso 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lucas reforça que a origem da cura vem de Deus, né? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É para diferenciar a prática do mundo pagão, né, que a magia, né, o elemento mágico pagão, né, atribuía poder aos objetos ou às pessoas. Aqui não, o milagre vem de Deus. Deus, pelas mãos de Paulo, faz milagres. Né? E nós não temos então uma diferenciação clara entre magia e aquilo que Paulo fazia. Verso 12, a ponto de levar os lenços, né? Que nós temos no verso 12 essa menção aos lenços e os aventais usados por Paulo durante o trabalho, que eram levados para que os enfermos fossem curados e os espíritos fossem expulsos, né? Os espíritos malignos se retiravam. Quem é que levava? O texto não nos conta quem é que levava, né? E John Stott comenta assim: como nos evangelhos, a possessão demoníaca é diferenciada da doença e, portanto, o exorcismo é diferenciado da cura. Deixa claro o texto que aqui não se trata dos enfermos porque estavam possessos, né? Como erroneamente fala a teologia da prosperidade do nosso tempo, que por conta de a pessoa estar com uma enfermidade, uma dor de cabeça ou qualquer doença que passe, é por conta do encosto, é por conta de um demônio que está ali. Essa compreensão não está na Bíblia, né? Aqui não tem relação nenhuma entre a doença e a possessão. São coisas completamente diferentes. Não é obviamente absurdo que alguém fique enfermo por conta de uma ação maligna, não é isso que o pastor está dizendo, mas não podemos fazer essa relação de que toda enfermidade é causada por uma ação maligna e é preciso expulsar então o demônio para você ser curado. Essa é uma compreensão absurda do ponto de vista das Escrituras e é uma heresia do ponto de vista da doutrina bíblica. Verso 14, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui é uma história que chega a ter um aspecto cômico, né? Me parece que Lucas tem esse propósito mesmo, de dar uma certa comicidade, né, ao relato. O fato é que esses filhos de Seva, né, os 7 ao todo, tentam expulsar os demônios em nome de Jesus. E o demônio diz: olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, conheço Paulo também, mas eu não sei quem são vocês. E eles levam uma surra, né? Por conta disso, saem nus e feridos, né? Que era uma vergonha para os judeus, a nudez, né? Então você imagina a situação desses homens. E a eficácia do nome de Jesus aqui, fica claro no texto, não é mecânica, né? Jesus não é um mantra, não é uma palavra mágica que se fala, né? Tem algumas doutrinas heréticas que falam dessa repetição do nome de Jesus. Você tem que falar o nome de Jesus 1000 vezes no dia para você alcançar a paz, para você afastar o pecado, né? E tem gente que quer repetir o nome de Jesus o tempo todo como se fosse um mantra, né? Um tipo de mantra mesmo, para um amuleto, né? Falado para expulsar as coisas ruins, né?
Aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. Aqui nos mostra que Jesus não é uma palavra, um mantra, uma palavra mágica, e que não se pode usar o nome de Jesus mecanicamente para curar e nem para exorcizar. Afinal de contas, já nos lembra o Lucas ao narrar o texto, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, que não há mecanicidade, não há técnica, não há dia marcado para milagre acontecer, como se tem nos dias de hoje. Quem faz milagre é Deus pelas mãos daqueles que lhe submetem e creem na sua graça, mas afinal de contas, no final de contas, afinal de todas as contas, é preciso compreender que é Deus quem faz o milagre e não é o homem que faz o milagre. Todas as vezes que você tem essa inversão, você tem magia, você tem curandeirismo, você tem charlatanismo, você tem todo tipo de heresia, de magia, menos fé cristã. Os cristãos acreditam que Deus opera milagres quando quer, do jeito que quer e através daqueles que submetem-se ao seu nome. Verso 17, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Esse fato desastroso, que foi esses 7 filhos de Cava serem açoitados pelos demônios, por um lado teve um aspecto positivo, porque daquele mundo acostumado com a magia, acostumado com os magos, acostumado com os feiticeiros, acostumado com o curandeirismo, quando eles percebem, essa notícia corre, que há um Deus todo-poderoso que exerce controle sobre todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas e que não se dobra aos caprichos humanos e não está sujeito, à manipulação do homem, isso provoca uma revolução total. Não sei se você notou isso, mas o que o texto está nos contando é que esses feiticeiros, esses mágicos, esses curandeiros, esses exorcistas, quando tem a compreensão de que tem um Deus que eles não controlam, que eles não podem controlar, eles vêm ao público, vêm a público, verso 18, e confessam os seus pecados, dizendo que eles estavam cometendo esse terrível pecado de fazer algo contra esse Deus Todo-Poderoso. Verso 19, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Uma queima aqui voluntária dos artefatos de magia. Não houve nenhuma ordem do apóstolo Paulo para queimar os objetos de magia, os livros de magia. Aqui houve uma voluntariedade por parte dos magos, feiticeiros, em pegar os seus livros, os seus amuletos, os seus objetos de magia e queimar na frente de toda a cidade. E essa queima de livros foi uma fortuna, porque 1.000 denários, um denário era considerado um salário de um dia. Nós estamos falando aqui de uma fortuna que fora queimada. Alguns aí falam de uma exorbitante quantidade de prata que tornava qualquer pessoa uma pessoa rica naquele tempo. E Lucas nos faz questão de mostrar que eles queimaram esses objetos, esses livros caríssimos, porque o livro era muito caro nesse tempo, porque eles encontraram um valor maior, eles encontraram um tesouro maior, eles encontraram a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós encontramos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, todas as demais coisas perdem o seu valor. Verso 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É claro, a consequência imediata disso é que a palavra de Deus se torna poderosa naquele lugar, no sentido de que mais e mais pessoas se convertem à fé cristã. Vamos conversar sobre esse texto. A primeira parte do nosso estudo nos mostra que uma vida cristã sem Jesus e, portanto, sem a nova vida e o poder do Espírito Santo é um erro que contradiz a essência do cristianismo.
Quais os sinais de que Jesus é o Senhor e que o Espírito Santo preside a nossa vida? Nós vimos que nos primeiros versos desse nosso texto há um erro, um equívoco. Há alguns que estão ali, que conhecem sobre Jesus, mas não conhecem a Jesus de maneira tal que eles sejam presididos pelo Espírito Santo. Eles conhecem sobre Jesus, mas eles não conhecem Jesus. Eles conhecem sobre Jesus, mas eles não conhecem o senhorio e o Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu por os nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E sem a presença do Espírito Santo, não há vida em abundância e não há também nem poder para proclamar. Será que nós podemos olhar para a nossa vida e perceber a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus, essa fé genuína em Cristo Jesus, e bem como os sinais da presença do Espírito Santo na nossa vida? Segunda questão, o poder de curar pertence unicamente a Deus e este poder não está sob o controle de quem cura. Tal compreensão é o oposto da magia. O que isso nos ensina sobre os movimentos de cura e exorcismos praticados em nome de Jesus? O pastor já comentou muito sobre isso, eu não vou me alongar, mas veja que claramente esse texto nos denuncia que muito daquilo que é feito nos templos, no nosso tempo, em nome de Jesus, é pura magia e está muito distante daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ensinou e daquilo que Atos Apóstolos nos ensina que deve ser feito. A terceira questão: a conversão sincera promoveu uma atitude de confissão pública dos pecados, bem como ações concretas que inclusive representaram mudança de valoração das coisas materiais. Estamos dispostos a abrir mão de pecados e coisas que nos escravizam para a vida de liberdade que Cristo tem para nós? Eu penso que a última parte desse texto nos chama a atenção para esse ato, dos feiticeiros magos, curandeiros, exorcistas de Éfeso, queimarem os seus livros, seus amuletos, seus objetos de magia, declarando que essas coisas já não tinham mais valor. Não estou falando para você queimar as coisas da sua casa, não é isso. Então, às vezes os maiores ídolos que nós temos, às vezes os maiores ídolos que nós carregamos, estão dentro da nossa própria casa. Às vezes são as coisas que nós amamos e que nos prendem, que nos aprisionam, que nos condenam a uma vida às vezes tão pequena, quando Deus nos tem tantas coisas grandes para viver. E parece que é um exercício permanente que nós precisamos fazer na nossa vida com Cristo, todos os dias, cada dia. É quem exerce verdadeiramente o controle da minha vida. Se qualquer outra coisa controla a minha vida, as minhas escolhas, eu preciso começar a me preocupar se isso não é uma idolatria, não é um livro de magia que eu preciso queimar. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra possa trazer verdadeira mudança, conversão no nosso coração, na nossa história. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua palavra tão desafiadora. Que o Senhor mesmo nos ensine pela ação do Teu Espírito Santo. E nos converta a Ti pela ação do Teu Espírito Santo. Para que possamos Te reconhecer como único, verdadeiramente único e suficiente Salvador da nossa vida. Ó Deus bendito, que não haja em nós nenhuma escravidão que, tirando a nossa paz, tirando a nossa liberdade, também nos leva a uma vida pequena, uma vida menor, uma vida que não é como aquela que o Senhor prometeu, abundante, feliz, abençoada. Ó Senhor amado, faz esse milagre na nossa história, faz esse milagre na vida dos meus irmãos e irmãs queridos que agora estão assistindo a esse vídeo, que estão participando dessa aula. E assim abençoe também o nosso país, abençoando, Deus, as nossas famílias da igreja e as famílias fora da igreja. Abençoando, Deus bendito, para que os olhos se abram e possamos reconhecer o nosso Senhor e Salvador. Essa é a maior doença, a maior enfermidade que nós precisamos arrancar da nossa alma. A prisão que nos afasta de conhecer Jesus, de abrir os nossos olhos para saber que a nossa esperança não reside
e não está circunscrita apenas nesse mundo, que ela é eterna. E quando nós abrimos os nossos olhos, estamos curados do maior de todos os vírus, de maior de todas as maldições, que é os olhos cegos que não reconhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Nós oramos no seu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém.